A reforma trabalhista divide opiniões, mas em uma coisa todos concordam: se aprovada, vai mudar a vida do trabalhador brasileiro. O texto está no Senado e deve passar por 3 comissões. O governo não descarta a ideia de usar medidas provisórias para tirar pontos polêmicos que ainda não têm votos para aprová-lo. A proposta, aprovada pela Câmara em 26 de abril, prevê cerca de 100 alterações na CLT, a consolidação das leis do trabalho. E o Questão de Ordem de hoje, nós vamos discutir os pontos de vista dos nossos convidados a respeito da reforma. Nós temos hoje aqui a presença do advogado em Direito do Trabalho, doutor em Direito do Trabalho pela USP, doutor Reinaldo Fernandes, também a advogada e professora de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito de Franca e também da pós-graduação Lato Sensu da Mackenzie, doutora Patrícia Brasil, e o vereador Gustavo Peta, do PCdoB, ele que tem se pronunciado a respeito do tema na tribuna durante as reuniões ordinárias. Primeiramente, eu vou fazer uma pergunta inicial a todos. Ainda não é se são a favor ou contra, tá, pessoal? Na sua opinião, qual é o ponto mais polêmico do texto que foi aprovado pela Câmara Federal? Doutor Reinaldo, seja bem-vindo. Obrigado. Olha, eu poderia classificar mais de um ponto, seguramente. Nós temos o ponto relativo à contribuição sindical obrigatória, que deixa de existir a partir da aprovação do projeto, que é muito vantajoso para o nosso sistema sindical. Nós temos a valorização ou a supervalorização dos acordos ou convenções coletivas. E eu acho que também eu destacaria como um ponto importante do projeto a própria limitação da atuação da Justiça do Trabalho. Sim. Agora, então, nós vamos falar com a doutora Patrícia. Seja bem-vinda, doutora, para a senhora. Quais os pontos polêmicos? Obrigada pelo convite. São vários pontos polêmicos, também reforço essa opinião. Eu penso que o mais preocupante se refere à restrição de acesso à justiça e, seguidamente, de uma fragmentação da atuação do sindicato no cotidiano das relações de trabalho, que já é tão fragmentada, e a criação de critérios censitários para a reparação de danos de ordem material, especialmente a ordem moral. Sim. Daqui a pouco, então, a gente vai detalhar um pouquinho mais sobre isso. E agora nós vamos falar com o vereador Gustavo Peta. Vereador, para o senhor, qual então, pontos polêmicos dessa reforma? O senhor que muitas vezes já, inclusive, usou a tribuna aqui da Câmara para falar um pouco do seu posicionamento. Não, em primeiro lugar, Mina, queria parabenizar a TV Câmara por trazer esse debate tão importante para o nosso país, para a nossa cidade também. Cumprimentar o professor Reinaldo, a professora Patrícia, que vão trazer suas contribuições aqui para esse debate numa TV pública importantíssima da nossa cidade, da nossa região. Eu acho que são muitas as polêmicas, né? Eu destacaria, na minha visão, o que eu chamo de quebra de um princípio do direito do trabalho, que é o princípio da norma mais favorável ao trabalhador. Esse é um princípio muito importante porque ele visa garantir um equilíbrio nas relações de trabalho, né? O trabalhador, numa relação, num sistema como o nosso, ele fica muito mais fragilizado diante do poder econômico do empregador. E esse princípio garante que sempre a norma mais favorável será utilizada em caso de conflitos na justiça. Na minha visão, essa proposta quebra isso ao colocar, por exemplo, o dissídio ou o acordo feito no ambiente, ou o dissídio coletivo, o acordo dentro das empresas, valendo mesmo que ele esteja menos favorável ao trabalhador do que a própria legislação. Então, acho que esse é um tema muito polêmico, porque pode trazer muito impacto. Um outro tema extremamente polêmico é, por exemplo, o aumento da jornada de trabalho diária, o trabalhador poder trabalhar até 12 horas, né? É uma questão que muita gente está levantando. A possibilidade de diminuição do horário de almoço para 30 minutos, hoje é pelo menos 1 hora, são alguns impactos mais objetivos, né? Além desses outros que os nossos professores já aqui trouxeram. Tá. Então, ainda um pouco antes da gente detalhar esses destaques, eu vou agora para uma questão um pouco pessoal. Doutor Reinaldo, o senhor
é contra ou a favor a reforma nesse texto que já foi aprovado pela Câmara? Mirna, gosto de ver o copo meio cheio, sabe? Eu sou otimista. E observo que fora do Brasil, todos os países, principalmente os países da Europa, que sofreram mais com a crise de 2008 em diante, adotaram medidas de modificação da legislação trabalhista. E nós sempre nos espelhamos no que os países europeus fazem. E naqueles países, embora haja um certo sofrimento em relação às mudanças, elas geraram alguma vantagem em relação ao desemprego, que é o que a gente está buscando, né? Tentar diminuir o número desse percentual absurdo de desemprego que a gente sofre. Então, considerando isso, eu ainda acredito que é possível encontrar uma vantagem ou um caminho promissor dentro dessa proposta, mesmo da forma que ela foi aprovada na Câmara, submetida ao Senado, que não é um primor de legislação, mas mesmo assim ela ainda tem algumas vantagens que, segundo uma análise superficial, é melhor ter isso do que termos a CLT com 70 e tantos anos e com a dificuldade que ela tem de adaptação a esses modelos novos de relações de trabalho. Sim, doutora Patrícia. Olha, Mirna, eu sou contra a reforma como está posta. Eu penso que, embora a CLT, na sua versão original, tenha 73 anos, ela já tem aproximadamente 80 alterações que lhe permitem a atualização. Não creio que seja perfeita, mas nada no direito é, porque o direito tem essa dificuldade de acompanhar a dinâmica da vida social pelo procedimento mesmo, e isso é natural do direito. Bom, mas se a gente percebe a inspiração dessa reforma e a gente faz um contexto, por exemplo, com a realidade de hoje, de Portugal e Espanha, você vai ver que dispositivos semelhantes, para não dizer idênticos, foram aplicados há 4, 6 anos atrás e hoje estão sendo revertidos porque não deram certo. Tá? Então, vejo que se a gente pegar todos os períodos de reforma da legislação no sentido de flexibilizá-la no Brasil, o resultado não foi aumento de emprego. Ao contrário, o resultado foi aumento do desemprego, aumento de trabalho informal e mais custo para o Estado manter esse tipo de situação. E, principalmente, eu percebo que não há discussão. Existem mais de 34 pedidos de audiência pública para discutir na Câmara esse projeto de lei. E não houve discussão suficiente. E discussão suficiente é que eu falo, não é colocar apenas um lado favorável para se manifestar, mas chamar todas as centrais sindicais, tanto de um lado quanto de outro, que a gente sabe que é assim que funciona no Brasil, chamar representações de classe que não sejam sindicais, ouvir especialistas que sejam contra, que sejam a favor. Isso não foi feito. É um projeto que foi ressuscitado da época de Fernando Henrique e está sendo colocado a toque de caixa. A que custo? A custo do trabalhador e com dispositivos que merecem atenção especial. Um dispositivo, por exemplo, que prevê que o trabalho autônomo pode ser aceito como força normal de uma atividade empresarial, sem vinculação, sem que isso configure vínculo de trabalho. Então, existem questões muito delicadas aqui postas e delicadas para uma situação que é de desequilíbrio essencial, porque o trabalhador ele não é detentor do capital. E uma outra questão que sempre se coloca para defender a reforma é de que a CLT protege demais o trabalhador. Gente, assim, a CLT protege o trabalho para evitar o conflito e malmente, porque se realmente o fizesse da forma que se diz, a gente não teria tanta reclamação trabalhista, não teria tanto acordo trabalhista sendo indeferido pela Justiça do Trabalho. Então, veja, existem questões de discurso que precisam ser repensadas e, às pressas, como foi posto isso, é impossível que se toque em todos esses detalhes. Por isso, mantenho a minha posição de ser contrária, absolutamente contrária. Embora reconheça que se precisa repensar, mas não da forma que está sendo feito. Vereador. A minha visão é também contrária a essa proposta por alguns aspectos. Primeiro, uma mudança como essa, você está mexendo com 100 artigos da CLT. A proposta chegou no final do ano passado no Congresso Nacional, já foi aprovada em regime de urgência na Câmara, sem debate, sem discussão, sem reflexão.
se a gente usa até como referência os países europeus, todas as grandes mudanças em legislações europeias, nos países mais desenvolvidos, acontecem exaurindo o debate, discutindo, refletindo. Então, há um rolo compressor rolando dentro do Congresso Nacional para que a proposta seja aprovada de qualquer forma, independente das visões da sociedade. Até porque uma pesquisa recente do Instituto Datafolha já mostrou que a maioria do povo brasileiro é contrária a essa proposta de reforma trabalhista. Mas, de qualquer forma, quais são os aspectos que me levam a me posicionar de modo contrário? São os mecanismos que diminuem os direitos dos trabalhadores. Os 100 artigos propostos, na sua grande maioria, servem para aumentar o desequilíbrio que já existe entre a relação trabalhador e empregador. Mais do que isso, vai levar a uma diminuição do número de empregos a partir da CLT. Empregos registrados, que têm direitos e garantias mínimas. Porque somada à proposta de mudança trabalhista, você tem a mudança proposta e aprovada de terceirização, inclusive da atividade fim. Né? Porque existia uma proposta mais recente que estava no Congresso Nacional, que ficou parada no Senado, que terceirizava a atividade meio. Foi ressuscitada uma proposta do governo Fernando Henrique que terceirizou, inclusive, possibilita a terceirização da atividade fim. Então, isso vai levar à contratação de milhares de pessoas que hoje possuem a sua carteira assinada pela CLT por outros tipos de regimes. Sim. Né? Mas na prática isso já não acontece, por exemplo, com algumas atividades em que as empresas contratam aquele trabalho. Ah, como você está trabalhando? Eu estou trabalhando como PJ. Isso não já tem acontecido? O que ocorreu, olha o que ocorreu. Ocorreu um processo de pejotização muito forte, inclusive da atividade fim. As pessoas começaram a apelar para a Justiça do Trabalho e começaram a vencer. Todos os apelos que foram feitos à Justiça do Trabalho sobre pejotização da atividade fim levaram as empresas a recuarem desse tipo de medida porque elas foram derrotadas, tanto em primeira como até na última instância, no TST. Então, o que acontece com a proposta que está sendo aprovada, terceirização mais a reforma trabalhista? Você pode, ao longo do tempo, ir diminuindo a força da Justiça do Trabalho como aquele instrumento que impede os abusos, que impede as arbitrariedades. Então, a proposta diminui a força da Justiça do Trabalho, diminui a força dos sindicatos, que são os instrumentos de defesa, os principais instrumentos de defesa dos trabalhadores. Então, eu temo muito pela aprovação dessa proposta. Acho que nós vamos ter menos pessoas empregadas via CLT, que é o regime que garante direitos mínimos. A terceirização vai aumentar e muito, a pejotização vai aumentar e muito, né? E isso leva à precarização do trabalho, né? Então, eu não vejo como solução de aumento de empregos, eu vejo como um caminho de precarização do trabalho no nosso país. E isso deveria ser impedido para que a gente não aumente ainda mais a desigualdade num país que é um dos países mais desiguais do mundo. O Brasil já é um país de alta concentração de renda, em que poucos possuem muitos, a grande maioria da riqueza nacional. Então, a proposta da reforma da Previdência, somada à reforma trabalhista, vai ampliar ainda mais essa desigualdade tão marcante no nosso país. Agora, doutor Reinaldo, a gente está falando assim dessa questão da desigualdade e o senhor e a doutora Patrícia falaram sobre a questão do acesso à justiça. Aí o vereador mencionou esse novo modelo de terceirização, de pejotização. E aí, vamos supor que a gente tem esse texto aprovado, acontece isso, só que também a gente tem aí agora algumas barreiras para a pessoa que se sente, por exemplo, prejudicada com a pejotização,
de entrar na justiça. Como vai ser a nova regra, por exemplo, na Justiça do Trabalho? Aproveitando, eu tenho um dado aqui dizendo que o seguinte: no fim de 2016, as varas trabalhistas acumulavam processos com 16,9 milhões de questionamentos sobre relação de trabalho. Do total, a rescisão era tema de 30,1%. Em seguida, vinha aviso prévio, verba rescisória sobre auxílio-doença e multa de 40% sobre o fundo de garantia. Todos os itens relacionados ao procedimento da rescisão. E aí a gente vai entrar naquele outro ponto, que a rescisão não vai mais precisar dos sindicatos. Quer dizer, é uma coxa de retalho mesmo. Eu não vejo no projeto nenhuma disciplina que retira do trabalhador, seja ele empregado, seja ele um autônomo mal classificado como um PJ, de ter acesso à justiça. Sim. Uma coisa é termos acesso à justiça de forma responsável, que eu acho que me parece que é o que caminha o projeto, e outra forma é termos o acesso à justiça como nós temos hoje no Brasil. A Justiça do Trabalho não dá ao trabalhador, mesmo aquele que demanda sem ter o direito, não dá a ele o ônus ou a obrigação de pagar nem um centavo ao Estado. Há diversos relatórios do Tribunal Superior do Trabalho, no site do TST, que apontam que um processo trabalhista custa em média R$ 4.090. E se ele é julgado improcedente, às vezes o empregado tem condições de pagar uma custas de R$ 200, R$ 300 ou R$ 400, e ele busca no judiciário o reconhecimento de um direito que é demonstrado que ele não tem. E esse custo fica todo com a nação, com aquele que não processou, que não demandou de forma negativa ou demandou de forma temerária, enfim, não buscou o judiciário sem ter acesso. Nós conhecemos esse número. O Brasil, no ano passado, chega próximo dos 3 milhões de processos todos os anos trabalhistas. E vem crescendo esse número, se nós observarmos esses relatórios do TST, uma taxa média de 6% a 8% ao ano. Então eu pergunto, mas que justiça é essa que só aumenta o número de processos e esses aumentos de processos não resultam numa diminuição de violação de direitos pelos empregadores? Então, continua se questionando sobre horas extras, continua se questionando sobre verbas rescisórias. Então, esse não é o modelo que nós temos hoje. Pode até ser que o modelo da proposta não seja o ideal, mas o modelo que nós temos hoje é um modelo fracassado. O modelo de eu ir por uma ação judicial leva 6, 8, 10 anos para eu receber uma verba salarial que eu recebi numa sentença. Será que isso é justiça? Rui Barbosa dizia que pelo menos atribui a ele essa frase, que a justiça tardia é uma injustiça qualificada. É o que nós temos hoje. O que nós temos que ter é um investimento na fiscalização, isso não tenha dúvida. A empresa que recebe um fiscal, ela trata o assunto das relações de trabalho de uma forma muito mais efetiva, eficiente. Nós temos que ter um sindicato, não 17 ou 18 mil sindicatos que nós temos no Brasil, recebendo contribuição sindical independente do que ele faça. Está errado esse modelo. Só o Brasil e pouquíssimos países mantém esse sistema amarrado do sindicato no Estado, porque o Estado acaba nutrindo os sindicatos com essas contribuições obrigatórias. Você tem modelos em que o Brasil é um dos poucos que não aceitou a Convenção 87 da OIT. Veja, o Brasil é um dos fundadores da OIT, um dos 24 países fundadores, e não assinou uma convenção que estabelece a liberdade sindical. Então, dizer que o sindicato ele vai desaparecer, não estou dizendo que o senhor disse isso, mas muitos discursos assim, o sindicato vai desaparecer se interrompermos a contribuição sindical obrigatória. Bom, então como é que funciona na Europa? Na Europa inteira não existe contribuição sindical obrigatória. Então, o sindicato se fortalece quando ele tem a exigência de prestar um bom serviço para o trabalhador. Então, me parece que nesse aspecto tem tudo a ver. E o acesso à justiça, veja, eu advogo há 24 anos, só com a Justiça do Trabalho. Eu sei o que é advogar com a Justiça do Trabalho. E aí você tem um empregador que negocia com o seu empregado fora da Justiça do Trabalho um valor para pagar uma verba rescisória em 10 vezes. Imagina, que absurdo isso. Ele negocia, ele vai lá e paga as 10 vezes. Um outro empregado não aceita e vai na justiça. Ele entra com uma ação e a primeira audiência vai acontecer daí 6 meses. Caso simples de verbas rescisórias. 6 meses. Chega em 6 meses, a empresa propõe o pagamento em 10 parcelas a partir de 6 meses. Se o empregado aceitar, o juiz homologa. Então, que tipo de serviço a gente está fazendo com a justiça de forma tão indispensável? Esses casos são casos excepcionais, claro, mas
É muito comum acontecer essa situação de nós imaginarmos que fora da justiça ele vai ter uma situação de desprestígio que ele não teria na justiça. Se você tivesse uma justiça com mais juízes, com mais varas, talvez você tivesse uma situação diferente. Mas nós não temos. E o Estado não dedica recursos para isso. Então, nós precisamos buscar mecanismos que permitam ao trabalhador ter acesso ao direito que ele de fato tem. Aquele que não tem, deve ir até o sindicato, um sindicato corretamente constituído, e vai receber uma informação adequada. Se ele tiver direito a receber, ele vai até esse tipo de justiça, não justiça tardia, mas ele vai até essa justiça e consegue, aí sim, o direito dele. Então, o projeto não limita o acesso à justiça. O projeto estabelece algumas responsabilidades para o empregado, que a busca de forma inadequada, ou a busca sem necessidade. E me parece que nesse ponto, me parece muito razoável. Doutora. Eu ouso discordar e começo pelo fim. Começo pensando que não é porque a justiça não funciona que a gente tem que retirar direito do trabalhador para que ela passe a funcionar. Passado isso, em relação aos sindicatos, concordo em relação à contribuição gênero, número e grau, mas não posso dizer que o resto do projeto privilegia a atuação de sindical na medida em que privilegia o acordo direto com o trabalhador sem anuências do sindicato, na medida em que não se mexeu no modelo sindical que continua atrelado ao Estado, inclusive para o próprio funcionamento, em que você não tem representação sindical dentro da empresa. Então, assim, que sindicato é esse no que lhe resta de função no contrato de trabalho? É exatamente o mesmo sindicato atrelado ao Estado. Então, não vai proteger o trabalhador da forma que se espera. Segundo ponto, você tem uma proposta de reforma que no futuro 442B reconhece que não há vínculo com o autônomo, desde que o autônomo siga o que ele precisa seguir. Ou seja, esquece as características de um contrato de trabalho, de subordinação, esquece tudo isso, pode ter tudo isso, pode ser autônomo, ou seja, pejotização. Para ampliar o rol de pejotização que vai acontecer com a terceirização. Aí você tem uma proposta que vai alterar o 507 da CLT para prever os itens A e B, em que você tem uma figura esdrúxula da quitação anual do contrato de trabalho. Ora, na medida que você dá a quitação anual do contrato de trabalho, o trabalhador assinou, como é que ele vai questionar na justiça? Então, você já vai ter um pequeno problema de acessar aquilo ali. O juiz vai reconhecer, o bom juiz que interpreta de acordo com os princípios do direito do trabalho vai afastar essa vedação e vai julgar, vai chegar no TST, STF e vai reformar. Então você tem um impedimento, sim, de acesso à justiça. Em relação à gratuidade processual, muito bem, por que não questionamos a gratuidade conferida às empresas? Pequenas empresas, empresas em falência, porque só questionamos a gratuidade conferida ao trabalhador e porque só se mexe no dispositivo que confere gratuidade ao trabalhador e não às empresas, no polo passivo. Realmente, tem um monte de problema, mas só um lado tem que arcar com o ônus desses problemas. Acho meio complicado a gente pensar isso. E aí você pensa, porque o processo tem uma decisão tardia. Aí você vê uma alteração aqui de prazo processual para que ele seja contado em dia útil. Se você pega, por exemplo, o mês de abril deste ano, que a gente teve 3, 4 feriados emendados, com paralisação da justiça, qual é o privilégio, a celeridade processual que se está dando para ter um processo útil? Não se está. E, mais uma vez, quem é o prejudicado? Não é a empresa, porque os prazos, em regra, correm contra a empresa, contra o empregador. Então, é muito complicado eu tentar pegar todo esse conjunto de exclusões aqui e dizer que não tem violação do acesso à justiça, porque tem violação, inclusive, de artigos constitucionais, tem problemas de validade de forma, tem alterações aqui que tinham que ser por lei complementar, que tem um quórum diferenciado e não foram feitas dessa forma. Tem alteração que mexe na Constituição, no artigo 8º, no artigo 5º, no artigo 7º, e não foi feito por emenda constitucional. Então, assim, é bastante complicado eu pensar que o acesso à justiça não está sendo violado aqui. Tá certo, então. Vereador, no próximo bloco a gente já está encerrando esse. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho das questões políticas,
Porque muito se falava em reforma trabalhista e aí veio esse outro modelo. E de que forma hoje o senhor analisa politicamente esse momento, mas vai ser daqui a pouquinho, porque o Questão de Ordem vai para um breve intervalo e volta já já, não saia daí. Estamos de volta com Questão de Ordem, que hoje discute a reforma trabalhista. E no bloco anterior, eu deixei uma pergunta no ar para o vereador Gustavo Petra sobre a questão política da reforma. A gente está falando sobre o ponto de vista do direito e eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a questão política, porque antes mesmo de a gente mudar o governo, muito se falava de reforma, da necessidade de reforma, e veio esse novo texto de reforma. Como, politicamente, o senhor encara essa proposta agora do atual governo? Tem algumas questões que precisam ser levadas em conta, né? Tem muita gente que questiona a legitimidade da proposta, exatamente porque na eleição de 2014, o programa que foi apresentado e que foi vencedor não continha uma proposta dessa envergadura. Se falava de reforma. Até se falava em reformas, mas em nenhum momento se falava em reformas. Até o candidato da então oposição, Aécio Neves, não defendia essa proposta como candidato, essa proposta que está sendo apresentada hoje, muito menos a então candidata Dilma. No meio desse caminho, ocorreu o impeachment e o vice-presidente assumiu o mandato. Independente de se questionar ou não a legitimidade desse processo, o fato é que o programa aprovado nas urnas não continha essa proposta que foi levada ao Congresso Nacional. Acho que as pesquisas, inclusive, como a do Instituto Datafolha, mostram um grande nível de insatisfação da população com a proposta. Há também um questionamento do trâmite, né? Regime de urgência, uma proposta tão... com tantas mudanças, com tantas polêmicas. Então, há esses questionamentos. Mas o fato é que a proposta foi aprovada na Câmara dos Deputados. Pouco antes dela, teve a aprovação da proposta de terceirização, que dialoga muito com essa proposta, tem o mesmo sentido. A da terceirização, é importante dizer que há um questionamento no STF e ela pode a qualquer momento ser derrubada no STF, porque há um questionamento até jurídico, do ponto de vista do direito constitucional. Porque essa proposta foi enviada pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, mas o então presidente Lula mandou uma mensagem ao Congresso Nacional pedindo o arquivamento dessa proposta. Então, é claro a inconstitucionalidade de você novamente colocar a proposta em votação. Porque quem mandou a proposta foi o Poder Executivo, representado pelo FHC e depois pelo Lula. Ao Poder Executivo retirar a proposta, teria que ter um novo ato de envio do Poder Executivo, que não ocorreu. Mas, de qualquer forma, isso, se eu não me engano, está com o ministro Celso de Mello para ser julgado, uma ação que foi feita por alguns partidos e alguns parlamentares. Então, agora ela está no Senado. Ao chegar no Senado, a proposta já enfrentou um grande questionamento nacional, que foi o dia 28, muitas mobilizações, manifestações. Então, alguns deputados, ou alguns senadores da base do governo que já se posicionaram de maneira contrária. Então, há uma resistência sendo construída dentro do Senado. Mas o fato é que a tendência é da aprovação da proposta por conta da força que o atual presidente tem no Congresso Nacional. O governo tem maioria no Senado? Tem tido maioria, principalmente por uma proposta que não exige maioria qualificada, maioria absoluta, maioria simples, porque ela se diz não mexer com as questões constitucionais. Vai haver questionamento, com certeza, no STF em relação a isso, porque tem muita gente que aponta que há mudança, sim, de ordem constitucional nessa proposta. Há leituras diferentes de alguns pontos da Constituição. Então, é nesse ponto que está colocado agora, né? Trazendo um pouco, só refletindo um pouco uma discussão anterior, assim, o que eu acho do ponto de vista dos sindicatos, o enfraquecimento dos sindicatos se dá principalmente não pelo fim do imposto sindical, né? Porque os sindicatos fortes, representativos, sobrevivem mesmo sem o imposto sindical. Mas o problema maior se dá
em você retirar do sindicato a atribuição da negociação. Porque ou é de uma certa ingenuidade ou não é de ingenuidade acreditar, por exemplo, que uma empresa com 70, 80 funcionários, com alto índice de desemprego que nós estamos enfrentando no Brasil, aqueles funcionários não vão estar coagidos a fazer uma negociação localmente e vão apelar ao sindicato para fazer a sua negociação. É evidente que na situação que nós estamos vivendo, com as pessoas morrendo de medo de perder o emprego, e está todo mundo assim, né? E mesmo quando nós não estamos em fase de alto índice de desemprego, né? Quando você está no ambiente de trabalho, você tende a não confrontar o dono, o proprietário, o empregador, né? Então, ao você deslocar a possibilidade da negociação para uma negociação local em detrimento de uma negociação coletiva, aquilo que foi acordado localmente vai estar acima, inclusive, pode estar acima, inclusive, de vários direitos de outras normas, que é aquilo que eu falei no começo, né? A quebra do princípio da norma mais favorável ao trabalhador, você enfraquece muito o sindicato e pior do que enfraquecer o sindicato, você enfraquece o direito do trabalhador. Ao permitir que o empregador demita o funcionário após um ano de trabalho sem anuência do sindicato, porque o sindicato vai lá ver se o empregador está respeitando todos os direitos. Agora o empregador não vai precisar mais da anuência do sindicato. É outra forma de enfraquecer o sindicato e o direito do trabalhador. Então são questões que nós precisamos observar bem. Esse termo de quitação anual, o sujeito está lá trabalhando numa empresa, com medo de perder o emprego. Chega um termo de quitação, ele não vai assinar. É evidente que ele vai assinar e a partir do momento que ele assinou, ele não pode, depois de demitido, reclamar. Porque a maioria das reclamações à Justiça do Trabalho ocorre, a maioria não, a grande maioria, depois que a pessoa não está mais no trabalho. Por quê? Porque é evidente que ela tem medo de perder o emprego. Ela vai à Justiça contra o empregador dela? Ela vai depois, mas é óbvio. É uma questão de sobrevivência no mundo que a gente vive, no sistema capitalista que a gente vive, que a pessoa precisa do emprego para a sua subsistência, né? Para levar subsistência para a sua família, para si mesmo. Então, eu vejo assim, independente de posições políticas, o que está sendo feito no atual momento trará impactos enormes para a grande maioria da população brasileira, que são os empregados, que são os trabalhadores, né? E o Congresso Nacional, no atual momento, está tapando os olhos para isso. Não se respeita pesquisas de opinião, não se respeita as posições dos diversos movimentos, entidades. E eu não estou falando só de sindicato, não. Estou falando das posições, inclusive, de quem estuda e se dedica ao direito do trabalho, que são juízes do trabalho. A ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Magistrados do Direito do Trabalho, tem se posicionado de maneira muito firme, porque ela é imparcial no processo. Ela julga os conflitos com imparcialidade e com distância. E ela sabe que essas medidas trarão prejuízos para uma parte do processo, que é a parte do trabalhador, né? É difícil, eu tentei ver medidas positivas ao trabalhador nessa proposta e eu realmente não consegui encontrar das 100 mudanças que foram propostas. Agora, doutor Reinaldo, vamos supor que essas 100 passem pelo Senado e sejam aí sancionadas pelo atual governo. A quem essas medidas elas vão atingir? Ao trabalhador que ainda vai ser contratado, aqueles que já estão trabalhando no regime CLT, qual vai ser o impacto disso na vida desses dois casos de trabalhadores? Todos os novos e todos aqueles que estiverem com o contrato em vigor. Ou seja, muda o contrato. Muda o contrato para todos os trabalhadores. Veja não que... importa o quanto tempo você tenha de empresa? Não importa. O contrato atinge, a lei nova atinge o contrato em vigor. Sim. Agora, é importante dizer, se me permitam, um comentário que eu vi os dois colegas apresentando aqui.
a legislação trabalhista hoje, ela atende a quem? Será que ela atende todos os trabalhadores? Todos os empregados? Ela atende uma porção, talvez, próximo de 45% da massa de trabalhadores empregados no Brasil. Porque os outros 60%, 65% estão sem carteira assinada, estão sem os privilégios ou direitos previstos na CLT. Sabe por quê? Porque a empresa não consegue atingir esse nível de benefícios ou de vantagens previstos na legislação. Segunda coisa importante dizer é que esse é um fenômeno mundial. É claro que nós não estamos caminhando para uma sociedade melhor, não estamos caminhando. Nas relações de trabalho não estamos. Mas é um fenômeno mundial e o Brasil e o brasileiro, ele compete com o mundo. Então, quando uma empresa, uma indústria decide colocar 100 milhões de dólares num país, ele vai analisar uma série de fatores, entre eles a legislação trabalhista e a segurança jurídica. O Código Civil diz que aquele que paga tem direito a receber a quitação. Quando eu vou num contrato de aluguel e pago ao meu locador o aluguel, eu quero a quitação. Eu tenho direito. Então, quando o empregador paga o salário ao empregado, ele quer ter o direito à quitação. Ele não quer que depois tenha que contratar um advogado, nomear um preposto, encontrar testemunhas, separar documentos, falar com o contador para explicar para o juiz que eu paguei o salário. Eu quero ter um documento para isso. Essa é a ideia. A ideia da lei nunca pressupõe a correção ou a legalização de uma fraude. Mas, por exemplo, nesse caso da quitação, suponhamos que o trabalhador assine, sai da empresa e ele percebe que em algum momento, mesmo tendo assinado, ele refaz os cálculos e acha que tem algum erro. Esse contrato, esse documento de quitação, ele tira dele o direito, por exemplo, de recorrer à Justiça do Trabalho posteriormente? Não tira o direito de discutir na Justiça do Trabalho. Se ele demonstrar que houve fraude, vício de consentimento, coação, erro, qualquer dessas hipóteses pode levá-lo à Justiça para discutir a quitação que ele deu. Eu queria só mencionar uma terceira hipótese, que é o Supremo Tribunal, já que nós estamos falando de justiça, o Supremo Tribunal Federal, em reiteradas decisões recentes, tem reconhecido a validade do artigo 7º, inciso 26 da Constituição, que dá aos sindicatos ampla capacidade e legitimidade para negociar acordos coletivos com quitação, inclusive, dos contratos de trabalho. Então, se nós observarmos essa tendência mundial, se nós observarmos como o Supremo interpreta a Constituição, nós estamos falando que nós estamos lutando por uma legislação que talvez não atinja todos os trabalhadores. Estou falando de um universo menor de pessoas, para manter essa mesma massa de regras que nós temos. É disso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que há prejuízos aos trabalhadores. Não há na legislação nenhuma regra que retira qualquer dos direitos dos trabalhadores. O que dá é o direito de empregados acima de R$ 11.200 negociarem diretamente as suas questões, como na Europa acontece. Na França é assim, na Itália é assim. Não existe, por exemplo, na Europa, pelo menos nos países que eu estou citando agora, em que o sindicato de trabalhadores do chão de fábrica, como nós costumamos chamar, representa também os gerentes da empresa. Só no Brasil, bom, pelo menos da onde eu conheço, só o Brasil, o mesmo sindicato dos trabalhadores do chão de fábrica representa os gerentes. Então, fora, já se reconheceu. Isso, a tendência não vai mudar a questão dos sindicatos, por enquanto. O sindicato vai ser o mesmo. Não existe na reforma uma modificação. Por que não existe? Porque essa é uma reforma constitucional. O artigo 8º estabelece que só pode haver um sindicato para todos. Então, nós precisamos acertar a Constituição no artigo 8º para que isso seja feito. O que a proposta muda é a legislação infraconstitucional. E na legislação infraconstitucional, ela retira a contribuição, dá capacidade aos trabalhadores que ganham mais do que R$ 11.200, empregados, para negociar direto com seus empregadores. Os que ganham menos que isso continuarão... Continuam com o mesmo manto, com o mesmo guarda-chuva do sindicato. E agora, com essas decisões recentes do Supremo, de que as convenções e acordos coletivos valem para quitar contratos de trabalho, está se dando uma interpretação mais ampliativa no artigo 7º, inciso 26 da Constituição Federal. Então, nós estamos falando ainda dentro do cenário judicial. O Supremo está decidindo desse jeito a questão. Sim. Então, eu obviamente entendo a compreensão de que a maior parte das pessoas tem restrições com relação à reforma. Sabe por quê? Porque toda reforma em tempo de crise, ela não procura criar um 14º salário. Uma reforma na época de crise não vai criar mais 10 dias de férias para ninguém. É sempre doído. Sabe as dores do parto? Me parece que nós estamos diante de uma dor do parto.
Nós precisamos sofrer para nascer uma coisa melhor lá na frente. Porque se nós observarmos a questão de competitividade, o Brasil está fora desse cenário. Não só pela quantidade ou pela dificuldade de maleabilidade da legislação trabalhista, como também pela insegurança. E aí eu quero citar um ponto, que é a questão relativa à interferência da justiça na criação ou retirada de direitos. Sim. Um ponto importante, que eu até citei na sua primeira pergunta, sobre quais são pontos polêmicos. Me parece um ponto muito polêmico é esse. A Justiça do Trabalho, ao longo do tempo, editou súmulas, criou jurisprudências, no sentido de, ao interpretar uma lei, dar uma conotação tão abrangente a ela que criava um novo direito. E isso nós, que somos do sistema jurídico, vamos dizer assim, não conseguimos aceitar com tranquilidade. Por mais que o critério do tribunal tenha sido a justiça, para nós a justiça é feita a partir da lei. O artigo 5º, inciso 2º da Constituição dá a garantia no sistema democrático que quem cria a lei não é o judiciário, é o legislativo. Então isso é muito importante. Pode ser que a lei não seja justa, mas é a lei, né? Como diz o Brocardo, dura lex sed lex. Se nós escolhemos um processo democrático em que a lei é que comanda, então o judiciário não pode invadir esse espaço da legislação. É um defeito essa condição. Então, me parece que o projeto ele modifica nesse ponto também, e é um ponto interessante, embora muitos juízes, citados aqui pelo nosso vereador, vão criticar também esse ponto, porque eles têm, o critério de justiça para eles está sendo limitado, porque ele não vai poder mais interpretar de forma mais criativa a legislação. Na minha visão, ele é um ajuste com o sistema democrático brasileiro. Doutora. Tenho que concordar nesse aspecto, sem dúvida nenhuma. Acho que o judiciário ele vem extrapolando muito suas funções nesse aspecto de exercer exercer mesmo uma função normativa. Mas, retornando ao início, há uma diferença de natureza entre o contrato civil e o contrato de trabalho. No contrato civil, as partes estão em pé de igualdade, livres para negociar. No contrato de trabalho, você está negociando, de um lado, uma pessoa que precisa daquele salário para comer. E de outro, a pessoa que precisa diminuir aquele salário para manter sua atividade produtiva, sobretudo a sua lucratividade. E realmente, a CLT não está para proteger o trabalhador, ela está para evitar o conflito que impeça o desenvolvimento do sistema capitalista. E foi isso que deu origem à própria CLT, e a OIT e todas as outras legislações do mundo inteiro, uma questão histórica. Então, assim, a gente tem essa diferença de natureza, que interfere diretamente no ato de dar a quitação, que é um ato contratual. Se fosse um direito civil, realmente, vamos quitar, tá tudo certo. As partes estão livres, em pé de igualdade para negociar. Mas eu não posso ficar tranquila de achar que está tudo bem num artigo que me diz que essa quitação não é dada por acordo ou convenção coletiva, basta apresentar um protocolo do sindicato. E que este protocolo tem que conter a quitação dada pelo empregado. Gente, assim, eu estou basicamente rasgando o princípio da irrenunciabilidade de direitos trabalhistas, o princípio da proteção, e como o vereador falou, qual é o empregado que vai se recusar a dar a quitação no ambiente que a gente vive? E observe, eu comecei minha fala dizendo, creio que a CLT precisa sim de alterações, mas não desta. Eu também sou graduada em administração de empresas, dou aula de direito empresarial e sei que a CLT é colocada como o grande vilão da produtividade no Brasil. Volto a dizer, vamos analisar os aspectos históricos que a gente vai entender que não é só a CLT o problema. Existe uma questão outra no Brasil que impede que a gente vá para a competição global no mesmo status de condições. E aí eu pego um pequeno detalhe para tirar essa culpa dos direitos dos trabalhadores, em que as empresas tanto alegam. As grandes empresas, que são aquelas que tributam pelo lucro real, têm a sua carga tributária abatida do imposto de renda. Então, assim, não é tão pesado sua carga tributária, não. A carga das contribuições trabalhistas são abatidas do imposto de renda. Não é tanto prejuízo assim. Acho que se a gente pudesse pensar numa reforma com mais calma e mais discutida, a gente podia pensar naqueles que empregam grande volume e que realmente produzem, que não são só capital financeiro.
pequena e média empresa. Se é para mitigar, vamos mitigar para esses que nas horas de crise, no mundo inteiro, como o professor gosta de trazer, por exemplo, são as micro e pequenas empresas, as startups que vão fazer reaquecer a economia. Então, se a gente tem que reformar e flexibilizar, vamos pegar isso aqui, sentar com calma, ver qual é o setor que pode ser estratégico ou não, mas não transferir toda a responsabilidade para o trabalhador. Doutora, eu pergunto, você é um pouquinho do âmbito do direito, a senhora falou da gente conversar, fazer com tempo, o vereador também falou sobre isso, mas a gente não está no momento que o governo precisa dar uma resposta para os empresários e para a economia, por isso dessa urgência dessa votação? Eu acho que ele pode dar a resposta, por exemplo, exigindo as contribuições do INSS das grandes empresas que não pagam, que tem uma lista enorme que o Ministério Público do Trabalho já forneceu. Ele pode, por exemplo, não dar perdão de tributo para grandes empresas de capital financeiro que declaram lucro maior do que em qualquer outra parte do mundo estão no Brasil. Por que pensar no lado mais fraco? E não precisa tirar tudo, você pega uma questão numérica, matemática, percentual, você fecha a conta fecha, e não precisa de lei nova, porque todas as leis para exigir esses tributos que estão atrasados já estão aí, todos os mecanismos de fiscalização já estão aí. Então é difícil você acreditar quando você pega os fatos, você pega o número do que vai dar aqui, que vai reverter para o Estado, sabe por quê? Você vai ter uma intensificação da carga de trabalho, você vai ter mais doença. Você tem aqui uma quantificação de dano moral, que hoje é o maior número de afastamento pela Previdência. Quem paga não é o empregador, é o Estado brasileiro que paga. Você vai ter aumento do desemprego. Aumento do desemprego diminui a quantidade de tributo arrecadado, diminui o fluxo de consumo, o mercado consumidor, portanto, você aumenta a situação de crise. Existem outras ferramentas de teoria econômica, inclusive, que embora não seja o meu campo, acho que a gente precisa entender um pouquinho, que podem oferecer alternativas mais rápidas, inclusive, do que essas. Certo. Agora, quando a gente falou aqui de alguns pontos em relação à limitação da justiça, que a gente bateu bastante nisso, a relação sindical. E aí, logo no começo, o vereador ainda mencionou, olha, a gente tem a questão da jornada de trabalho, do horário de almoço, coisas simples, mas que podem influenciar direto. Por exemplo, essa questão de que hoje as pessoas têm, no mínimo, 1 hora de almoço, elas poderão ter 30 minutos. De que forma a gente pode dizer que isso impacta no dia a dia do trabalhador, esses 30 minutos? Mina, eu vejo assim, alguns dirão, não, mas isso é só nos casos em que isso já se tornou uma prática. Mas o fato é que esses limites impostos pela nossa legislação sempre são, muitas vezes são até desrespeitados, mas a partir do momento que você tem um limite, o empregador vai até o limite. Então, se para o custo da empresa dele for melhor ter almoço só de 30 minutos, todo mundo vai ter o almoço de 30 minutos. Então, cria uma tendência, não é para resolver os casos de agora, os casos particulares, específicos, aqueles exemplos que existem, que até o trabalhador gostaria de almoçar em 30 minutos, para ele poder ter mais tempo depois de voltar para casa. Isso vira praticamente uma regra. A jornada até 12 horas não impacta na jornada semanal e mensal, mas vai criar uma jornada que aumenta muitos problemas relacionados à saúde do trabalho. Porque você leva aquele trabalhador até o extremo dele e vai ser utilizado muitas vezes para aquele trabalho mais braçal, para o trabalho que demanda maior quantidade de esforço físico. Então, são mudanças preocupantes, inclusive que estão sendo questionadas pela própria Organização Internacional do Trabalho. Né? Essas mudanças que estão sendo propostas que trazem impacto direto na saúde do trabalhador. E que tipo de pressão essas organizações podem fazer nesse momento? O problema é que, nesse atual momento, eu acho que já existe uma decisão tomada. Eu também, do ponto de vista da discussão mais econômica, eu tenho as minhas
o meu questionamento se isso é a solução para superar a crise econômica no Brasil. Nós já vivemos momentos de crescimento econômico, inclusive recentes, em que a legislação era essa, tanto no período da ditadura militar como no governo Lula. Era essa a legislação e o Brasil conseguiu crescer por outras políticas que foram implementadas. Então, diminuir direito do trabalhador vai nos levar ao agravamento da crise social que o Brasil está vivendo. Vai elevar a desigualdade, vai diminuir o número de... Se já há um número grande de excluídos do regime CLT, a tendência é aumentar o número de excluídos do regime CLT, porque é mais gente terceirizada, é mais gente pejotizada, é mais gente fora da CLT. Então, eu acredito que essas medidas diminuirão o papel do Estado e nos levarão a uma crise social mais aguda. Fazer mudanças como essa em países em que há uma proteção social e que o Estado garante essa proteção no momento que a pessoa está desempregada é uma coisa. Eu já questiono, mas é uma coisa. Num país como o nosso, vai levar a um agravamento grande da crise social que nós já vivemos. Bem, com certeza um tema polêmico, mas o nosso tempo já se extinguiu. A gente vai aguardar aí a votação pelo Senado e com certeza vamos retomar aqui a discussão após a votação. Vamos até tentar fazer um programa também com empresários, com representantes dos sindicatos, para a gente aí ver como vai ficar o texto final e de que forma esse texto final, com alguns vetos ou não, e de que forma eles vão impactar na vida dos trabalhadores aqui do nosso Brasil. Questão de Ordem fica por aqui. Até um próximo programa. Agradeço a participação de todos vocês. E se você não acompanhou o nosso programa por inteiro, pode acessar o canal da TV Câmara Campinas no YouTube, no endereço que aparece aí no seu vídeo. E você acompanha não só apenas essa discussão, como tantos outros temas. Eu fico por aqui. Até mais.